Mas, velho, da onde que vem? É esse da onde que vem que você tem que se perguntar. Quando eu dirijo um game, eu tenho que saber de onde que vieram esses caras. O que a gente vai fazer e pra onde eles vão. Pode ser que num game a gente só mergulhe um momento assim na história e veja uma passagem. A gente não viu antes e a gente não vai ver depois. Sim. Mas você tem que entender, eu como diretor, tenho que entender tudo pra poder realmente ver se vai funcionar ou não. Então, por exemplo, voltando lá naquele primeiro gancho que você me falou, The Last of Us 2, agora eu vou falar dele. Quando o Chris chegou pra gente e falou, eu acho que a gente vai fazer o The Last of Us 2. Eu falei, meu Deus do céu, The Last of Us 1 é, cara, fenomenal. Até então era um dos meus jogos favoritos e tal. Quando ele falou isso pra gente, eu e o Fê, o Felipe Lopes, a gente falou, mano, não, se a gente fizer esse game, velho... E aí veio, nossa, cara, quando veio... Assim... Eu fui super minucioso todo o tempo. A Luísa Caspari, quando veio fazer, ela já tinha toda a familiaridade da Ellie, mas ela tinha que entender que a maior parte do tempo a Ellie estaria mais velha. Ela estaria com 20 anos, 19 anos. Do primeiro pro segundo jogo. Não, no muito. primeiro ela é toda extrovertida, tal, aquela coisa. E no segundo, pá! Ela muda drasticamente no game. Ela começa aqui, um trauma, a morte do Joe, que já é logo de cara, né? Um soco na cara da galera que é fã do The Last of Us. Eu não sabia que ia ser tão no início assim. Quando aconteceu, eu falei... Uma porrada na cara da galera, né? Muita gente detestou isso. Assim como detestaram a personagem a Abby. Odiaram a Abby e a Ellie são as mesmas pessoas ali. É a mesma história, só que outras pessoas, na verdade, né? Exatamente. É a mesma história. Perdão. E aí, cara, quando a gente começou a fazer o game... A mesma, entre aspas, tá? Antes que algum fã maluco venha me xingar aqui. Cara, aí logo assim, de cara, eu falei com o PM... que no caso é o PM que a gente fala que é o gerente do projeto, porque é o seguinte, dentro da Keywords... O que nós temos? Nós temos o Studio Manager, que seria um chefe, e aí ele tem um gerente, dos gerentes, então você pensa assim, numa árvore, né? Você tem o diretor aqui em cima, aí você tem o gerente que está logo abaixo dele, e esse gerente vai falar com os outros gerentes para distribuir os projetos. Então, cada gerente desse, cada PM que a gente fala, vai escolher o diretor, junto com o Studio Manager, né? E, ao mesmo tempo, existe uma equipe interna que vai escalar os atores. Não sou eu que escalo. Né? Todo mundo acha que sou eu que escalo. Eu achei que era o diretor que escalava também. Nunca escalei. Como você que vai dirigir, meio que faz sentido então, ali, né? Pra mim faz todo sentido, mas é regra da empresa. Não pode, o diretor não pode escalar. É uma coisa interna, né? Eu tenho muita vontade de escalar, mas não pode. E eu conheço bastante gente, né? Porque eu já dirigi muitos games, eu sei as vozes e tal, mas enfim... O projeto é passado pro gerente, e o gerente vai lá e aí ele tem a comunicação com o diretor. Eu cheguei pro gerente do The Last of Us 2 e falei assim, eu quero tudo que você tiver de material. Tudo. E ele já me disponibilizou bastante coisa, o que não é normal. Porque os projetos, geralmente, quando chegam na Keywords, eles recebem o material bruto e aí eles têm que formatar ele, para mim, os scripts que vão ser usados nos estúdios, de um jeito que eu não tenha dificuldade para mexer nele. Ele vem bruto. Vem o Excel lá, um monte de coluna que são, na verdade, não digo inúteis, mas elas não são usadas. Né? Então eles formatam esse material, passa para mim e eu mando bala na gravação. Mas o The Last of Us 2 veio um material para mim muito legal. E aí eu comecei a ler tudo. Quando eu vi que o Joe ia morrer, eu não acreditei, velho. Não acreditei. Caraca. Falei, como? E olha, uma coisa que não acontece muito em game, 90% do trabalho é feito em cima de ondas sonoras, de waves, né, que a gente fala. Você não tem imagem. Mas no The Last of Us 2 a gente tinha muita coisa já com imagem. Não estava finalizada, mas já estava quase finalizada. Então, cara, a gente tinha a boca mexendo, as cenas, por exemplo, a cena inteira do momento que a Ellie desce a escada, abre a porta e vê o Joey sendo espancado, até o momento que termina, tudo aquilo já estava pronto. Caraca! Aquilo ali foi literalmente dublagem. Dos atores entrarem no estúdio, eles verem a cena e fazerem uma coisa que não é tanto da localização de game, que é em cima de áudio.
Eu fiquei em choque nessa cena, cara. E a dublagem entregou tudo. Eu joguei esse jogo já umas 3, 4 vezes e eu nunca joguei o original, sempre localizado. E se eu vou te contar uma particularidade, nessa cena a gente fez tudo 3 vezes. A gente gravou com a galera toda uma vez, a cena voltou pra gente com uma outra perspectiva de câmera. E eles queriam gravar tudo de novo.